Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar aqui com vocês sobre quanto vale uma vida numa história de fantasia ou de RPG. Ou melhor, vou utilizar essa questão para que vocês possam abrir a cabeça e pensar em como coisas pequenas podem alterar a proposta das suas histórias e de seus mundos de RPG. Mas vale lembrar que essas coisas pequenas, esses detalhes, também constroem, sustentam e indicam qual é de fato a sua proposta. É uma via de mão dupla. Parece um pouco confuso? Bem, então eu vou explicar. O conceito que quero trazer aqui hoje para vocês veio de um questionamento muito legal feito pelo Thiago Rosa, um dos melhores produtores de conteúdo de RPG que temos por aí. Vou colocar um link aí para vocês poderem seguir ele no Twitter, beleza? Mas ele trouxe essa questão de quanto valia uma vida num RPG ao mostrar, por exemplo, que em Eberron, um cenário do Dungeons and Dragons, o custo para você comprar uma armadura de placas completas era de 1.500 peças de ouro. Em contraposição, o custo para você ressuscitar um personagem era de apenas 750 peças de ouro. Logo, se pararem para pensar, numa guerra poderia ser melhor ressuscitar os seus mortos a equipá-los com uma armadura de placas completas, por exemplo. Mas é claro, talvez alguém com uma armadura de placas completas possa valer mais do que 2 soldados. Então aí entraríamos numa questão mais complexa, que foi o que eles discutiram inclusive no Twitter sobre o simulacionismo ou não do sistema. Mas aqui eu quero focar mesmo na desvalorização da morte, nesse caso, e como isso afeta a proposta de histórias e de aventuras do sistema do D&D. E faço isso para que a gente possa perceber como, às vezes, o fato de darmos valor a algum elemento específico em um mundo fantástico ou de não darmos valor a ele muda completamente a pegada da história, o fluxo narrativo. E para isso vou falar da morte aqui no D&D e também da questão dos tesouros em uma obra como O Hobbit, por exemplo. Mas pensemos aqui na morte primeiro, nessa desvalorização da morte que vemos em Eberron. Afinal, num cenário como o de Eberron, a morte vira algo razoavelmente corriqueiro, já que temos um bem material não tão raro assim, custando 2 vezes mais em teoria do que uma vida. E pensem, o que isso significa em termos de mundo e de história? Bem, é uma sinalização que o sistema de RPG nesse caso quer mesmo ter uma pegada mais épica. Afinal, até a morte, que deveria ser um grave problema dentro de um cotidiano, é tratada como algo menor, para que os jogadores e os narradores possam passar com mais velocidade pelos problemas e questões da vida comum e se jogar nas aventuras mais épicas possíveis sem tantos receios ou preocupações. O foco sai do cotidiano para a pura aventura, em sua versão mais épica, em que mesmo a morte não é para ser tratada como uma questão importante. E essa é de fato a proposta do jogo. É algo radicalmente diferente, por exemplo, de sistemas ultra-realistas, como o GURPS, que eu já joguei muito. Lá, eu e o meu grupo chegamos a ter uma aventura de fantasia medieval em que o grande desafio, quase impossível para os jogadores, foi atravessar uma área de pântanos absolutamente podres, já que o sistema dá um peso enorme às questões de doença, de você passar mal por excesso de fadiga e etc. Ou seja, isso tudo acontecia justamente por causa de uma proposta de sistema que gera histórias mais realistas, mais apegadas a pequenas questões do cotidiano. E isso, como eu falei, é refletido em várias áreas da construção de um mundo. Vejam no Hobbit, por exemplo, como poderíamos ter 2 histórias absolutamente diferentes caso quiséssemos, apenas mudando qual é a nossa proposta de lidar ou não com algumas questões. E falo aqui do Tesouro de Smaug. Afinal, o livro termina com a guerra vencida, com os anões recuperando suas riquezas e também as redistribuindo em parte para alguns outros povos. E é isso. Assim termina o épico do Hobbit e todos ficam felizes com a chegada lá do Bilbo ao condado. No entanto, caso se quisesse ter uma outra proposta de história, a grande quantidade de riquezas seria um enorme problema, pois, na realidade, se os anões simplesmente jogassem na economia de um local aquela quantidade enorme de ouro de riquezas, tal ouro e pedras preciosas perderiam totalmente o seu valor, e isso geraria um problema econômico extremamente complexo. Logo, poder-se-ia fazer uma segunda história do Hobbit, após a derrota de Smaug, numa pegada até conspiratória, de que um grupo de aventureiros descobre que os anões estão escondendo o tesouro e liberando seu ouro e pedras preciosas bem devagar, para que a economia não quebre. Claro, seria uma história bem ruim e está completamente fora da proposta de mundo da Terra-média, mas quis apenas usar isso como um exemplo, para mostrar que o simples fato de se dar relevância a um elemento de um mundo fantástico
nesse caso o lado econômico da moeda e do tesouro, muda completamente o tipo de história que se está a contar, e que nós, como criadores de histórias, sendo jogadores, mestres ou escritores, precisamos pensar nessas pequenas coisas para que nossos mundos atinjam o propósito que queremos, para que eles cumpram o seu papel e gerem o tipo de história proposto por nós. Logo, se nos perguntarmos quanto vale uma vida numa história de fantasia ou de RPG, a resposta é que ela deve valer o que for necessário para que sua proposta de história ou de aventura funcione com perfeição. Enfim, quis só trazer esse conceito importante para vocês aí, para trazer um pouco de reflexão. E fiquem ligados que nos próximos dias deve vir bastante conteúdo por aí. Grande abraço, pessoal!